Salve galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo, eu serei anfitrião de mais uma conversa aqui juntamente com vocês. Então, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Se você estiver pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu gostei, faça o seu comentário aí nos comentários do YouTube e compartilhe esse podcast para mais pessoas, né? Compartilha com os no grupo da amiguinhos. sua igreja. Isso, compartilha com os amiguinhos, compartilha no grupo da igreja, compartilha com o teu pastor, vai ser legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico que tem crescido bastante nas redes sociais e dentro das igrejas, dentro da nossa igreja evangélica luterana do Brasil, a IELB. E a gente vai falar sobre ministério feminino, como você já viu o título aí no Spotify, no YouTube. Falaremos sobre ministério feminino. Para você que não sabe disso, está desatualizado, mas é basicamente mulher se ordenando a pastora, né? Administrar os sacramentos, pregar na sua igreja. É isso que nós iremos tratar hoje. E vocês já ouviram a voz dele, o nosso convidado é novamente ele que já veio aqui para tratar conosco sobre Cristologia Luterana. Um dos podcasts mais ouvidos aqui na página foi esse de Cristologia Luterana. É o reverendo Moacir. Moacir, seja muito Salve. bem-vindo, muito obrigado e dê uma saudação aí. Salve, gurizada. Salve, meninos e meninas. Nossos ouvintes do Brasil inteiro. Então, tamo aí pra ajudar, tamo aí pra explicar. Não tô aqui pra deixar mais confuso, mas pra tentar esclarecer o máximo, né? Então, vamos lá, vamos tentar ajudar. Exatamente. Esse podcast vai ser para dois tipos de pessoas, né? Para aquelas que não sabem nada do tema e para aquelas que já estão aí meio que envolvidas no tema. Eu quero já deixar claro que esse podcast não tem um propósito de insultar pastores, ou seja, quem for, né? Que acredite na ideia do Ministério Feminino. Entretanto, eu já quero desde o início deixar claro que nós aqui iremos defender a ideia que ao nosso ver é bíblica e confessional, de que mulheres não devem ser pastoras. Ponto. Isso vai ser o que nós vamos defender. E se você é contra essa ideia, nós estamos abertos. Se você quiser fazer um podcast em resposta, se você quiser fazer um texto em resposta, fique à vontade. Eu estou trazendo esse recado aqui porque é a primeira vez que a gente vai trazer um tema que dentro do luteranismo tem divergências. Até aqui nós tratamos sobre cristologia, tratamos sobre diversos assuntos em que os luteranos basicamente concordam. Mas nesse tema há uma discordância, infelizmente, né? Que é o nosso ver de luteranos entre aspas, que não são luteranos, mas ok. Então há uma divergência. Então, falando que não queria polêmica, né? Não queria polêmica, mas já polemizei. Desculpa por ser bipolar, tá? Mas, então, se você quer responder, enfim, faça o seu texto, faça o seu podcast, a gente vai ler com atenção e responderemos se possível, ok? Então, vamos começar. Moacir, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é se existe uma relação. Vamos primeiramente falar sobre o que é o ministério, o que é o sacerdócio, né, para as pessoas ficarem claras na cabeça delas o que é ministério, sacerdócio, para depois a gente tratar do tema em si. Existe uma relação do sacerdócio do Antigo Testamento e do Novo Testamento e como que se deu essa ordenação durante a história da igreja? Olha, tudo isso vai na raiz do que a gente entende por ministério, né? O movimento de querer, por exemplo, conectar o ministério dos sacerdotes, profetas, como se fossem uma hierarquia dentro da própria igreja, mas ou do famosos sacerdócios levitas, no caso, né, do sacerdócio levita, com o mundo apostólico, desculpe, não é uma coisa nova dentro da igreja. O primeiro a fazer isso, na realidade, é Clemente de Roma. Clemente de Roma ele abertamente defende lá no meio da sua carta aos Coríntios que apóstolos são como os profetas, são como... Ele vai citando as hierarquias, né,
do Antigo Testamento. Qual que é o problema com isso? É que as coisas não são tão correlatas assim. Por quê? Por que isso? Porque a gente está no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a igreja tem muito mais a ver em determinados pontos com o sacerdote, um profeta, por exemplo. E não exatamente... Porque o pastor ele não é o cara que vai oferecer o sacrifício. Ele não é o cara que vai organizar o lado de fora da tenda. Sabe? Essa analogia que o Clemente faz, ela é infelizmente ela é falha em vários pontos. Porém, na época dele, isso serviu muito a ele quando ele estava falando da autoridade. Então, assim, se formos tratar como uma questão de autoridade, beleza, ela é válida. Agora, quando o cara tenta forçar a conexão, aí você começa a ficar complicado, porque a única conexão que tem, que é mais ou menos da mesma ideia, é de que os levitas eram separados para fazer aquilo. Nós também somos. E acabou aí. Entendeu? É basicamente isso. É basicamente isso. Porque se você for querer continuar forçando essa visão, você vai acabar voltando a um sacrifício da missa, sabe? Você vai começar a fazer umas coisas que não são, sabe, os mais saudáveis. Porque se você partir do... Ainda mais, ó, por exemplo, vou só citar o exemplo aqui, assim, não entrando muito na questão do templo, né? Mas olha o Antigo Testamento. Vai lá em Levítico, vai lá no Êxodo, vai até nas crônicas, nos livros de Samuel, de Reis. E me explica aí como é que era o culto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não diz como é que era o culto. Mas uma coisa a gente estava certo, a gente tem sempre certeza, né, que o povo não entrava no templo. Nunca entrou no templo. Quem entrava no templo eram os levitas. Entendeu? E o povo ficava do lado de fora. Essa é a parada. E isso ajuda a aumentar ainda mais o significado do rasgar do véu quando Jesus Cristo morre. Sabe? Acabou. Rasgou o véu. Acabou aquilo. Mas para voltar ao podcast, assim, o John Kleinig, ele por exemplo, ele desenvolve isso no comentário dele, no Concordia Commentary, sobre Levítico e sobre Hebreus, ele trabalha isso. E ele também faz isso no artigo para a revista Logia. Eu esqueci o nome do artigo especificamente agora, mas eu vou tentar encontrar ele e mandar na descrição aí para vocês botar na descrição, qualquer coisa assim, sobre essa conexão do Antigo Testamento com o Novo, no culto e essas coisas assim. Mas muito mais do que essa coisa de separação, sabe, tentar analisar como é que o Antigo Testamento a gente se porta diante de Deus e como é que essas pequenas coisas que não mudam. Né? Deus é o mesmo do Antigo Testamento para o Novo, sua santidade é a mesma do Antigo Testamento para o Novo. Porém, quando você começa a querer forçar demais essa coisa, de tipo, puxar as estruturas, puxar não sei o que, esse daí é o argumento católico romano, no final das contas. Né? Eles puxam a estrutura dos profetas lá, dos profetas não, mais especificamente dos sacerdotes e tal, para dar base para o sacrifício da missa, etc. Então, é um movimento muito perigoso. Ele é um falso movimento, na verdade, que a gente faz, principalmente quando vem de uma vertente mais pentecostal, que é apaixonada pelo Antigo Testamento, né, ou alguma coisa assim, né? E aí a ordenação, ela é uma parada completamente diferente, ela é um outro domínio aqui dentro dessa pergunta, porque sim, tá certo, os levitas eram ordenados, mas você também tem uma outra questão, os pastores são ordenados e o ponto ali é outro, entendeu? Essa é a questão. Sobre ordenação específica, é muito difícil porque o ritual de ordenação ele não é um mandamento divino. Entendeu? Então, por exemplo, assim, não tem um rito de ordenação que você saiba, não, você faz isso primeiro, isso segundo, isso terceiro, isso quarto, tá. Não existe uma coisa como acontece em Levítico. Entendeu? Em Levítico você tem toda a explicação de como é que você ordena um sacerdote. No Novo Testamento isso não existe.
sabe? Agora, tem que haver uma diferença aqui, né? A ordenação não é ministério, né? Porque sim, o Não, ministério é um chamado exato, divino. A ordenação não. exatamente. Só E para o aí que eu ia pessoal chegar no saber. negócio. Aí que eu ia chegar no negócio. O que é a ordenação, então, dentro do Novo Testamento, se ela não é a mesma coisa que o levita? Ela é o reconhecimento, ela tem uma parte do reconhecimento da igreja e da congregação, da igreja como um todo, dos ministros e da congregação, que aquela pessoa vai ministrar. E assim, por isso que, para mim, por exemplo, eu não gosto muito do termo em inglês woman's ordination, ou ordenação feminina. Porque a gente não está discutindo ordenação feminina. A gente está discutindo ministério. Isso parte do pressuposto. Exato, isso parte do pressuposto que o ministério é para todos. E é aí que a gente entra no problema. Sabe? Porque é parte das características para se ocupar o ministério, parte das características é ser marido de uma só mulher, sabe? Esse é o detalhe. Então, assim, tem um lugar e tem quem ocupa. Existe uma lista muito explícita no Novo Testamento de quem deve ocupar o lugar de ministro. E assim, é muito, muito difícil brigar com ela. É muito difícil brigar com ela, ainda mais quando você segura uma visão confessional do livro de Concórdia, uma visão confessional da Escritura. É muito difícil brigar com ela. E aí a gente vai começar a desenvolver o restante. Mas eu prefiro chamar o problema de ministério feminino. Que a gente vai agora começar. A gente precisa primeiro falar do que é o ministério. E aí a gente vai ver o que acontece aqui. Então por isso que eu falo. Mas só para terminar o assunto da ordenação, a ordenação sempre foi feita. A gente tem relato disso lá em Timóteo. A gente tem relato disso em Atos. Né? E você tem ordenação é literalmente vem da ideia de hipotasso, né? De botar algo em ordem, né? De tasso. Tasso em grego é apontar, né? Você colocar num certo lugar, no lugar XYZ, assim. Então você coloca tal pessoa na hierarquia, você, né? A ideia de você do tasso de você ordenar alguém, colocar em ordem, né? Você coloca essa pessoa na ordem. E ele também parte do pressuposto de que há uma ordem, um comando. Existe alguma coisa, alguma ordem divina. E essa ordem, essa parte da ordem, da ordenação, ela vem do ministério. O ministério é uma coisa que é comandada por Jesus Cristo explicitamente. Né? Mas é muito difícil hoje em dia. Eu não posso esgotar o assunto aqui, porque esse é um assunto que a IELB ainda está discutindo. É a definição dessa nomenclatura toda. Que não é fácil de você começar a organizar isso, especialmente depois da reforma. Você pega Martin Chemnitz no Análise do Concílio de Trento, livro 3, quando ele vai discutir sobre as ordens da igreja, ele vai falar assim, e até se você ler, por exemplo, o Nicolau Selnecker, no rito de ordenação da Saxônia de 1579, né, um ano antes do livro de Concórdia, ele vai tratar a ordenação meio que tudo junto, assim. Ele trata a ordenação, o chamado, a ordenação, o envio e a recepção do bispo, a instalação do bispo. Ele trata tudo no mesmo pacote do chamado. E a gente vai começar a diferenciar chamado e ordenação mais pra frente. Entendeu? Essa é a parada. Então, sempre se entendeu tudo meio que junto, assim. Tudo meio num pacote só. E isso faz parte da boa ordem da igreja. Né? Então, é muito difícil, dentro do chamado e da ordenação, você dizer assim, isso é um adiáforo, isso é só para a boa ordem da igreja, etc, etc, e isso aqui é mandamento divino. Sabe? Esse é a briga agora. Só que, quando a gente vai falar de mandamento divino, existem coisas que a gente sabe que são mandamentos divinos e que não estão nesse ponto de interrogação sobre como é que a gente organiza isso aqui.
né? Você tem, por exemplo, a famosa lista de 1 Timóteo. 1 Timóteo 2 e 3, né? O finalzinho do 2 e o começo do 3. Né? Fiel é a palavra, né? Toda aquela questão ali. E lá você tem uma lista, né? Começa ali no finalzinho do 2:14 ali, que fala assim: eu não permito que a mulher ensine na igreja, porém que ela esteja submissa, e aí vai pro 3, assim: fiel é a palavra, pro cara quem almeja episcopado, excelente obra almeja, ele deve ser assim, 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 apto a ensinar, esposo de uma só mulher, sabe, deve saber governar a casa, etc. Então tem uma lista apostólica para dizer assim: esse cara tem que ocupar o ministério, sabe? E a mesma coisa acontece em Coríntios também. Só que a situação de Coríntios é um pouco mais difícil, né? Então, assim, porque lá a discussão sobre o ministério feminino dentro de Coríntios, ela está no meio da discussão sobre dons do Espírito. E aí, vai entrar numa discussão que a gente não vai conseguir ter tempo de desenvolver aqui, né? Mas eu tenho a recomendar sempre a leitura daqueles que gostarem, que quiserem. Eu mesmo escrevi recentemente um texto acerca desses assuntos que aqui a gente está falando, em resposta a alguns documentos da própria IELB. Não sei se tu pode disponibilizar esse escrito e aí quem quiser ler e tal, mas saiba que aquilo ali já é também um meio de uma discussão, não é o começo da discussão, ele é um meio, assim, já está. Então, assim, sempre pergunte pro pastor, né? Pode perguntar para mim, inclusive, se você tem lá eu no Instagram, se você me segue lá, qualquer coisa, pergunta para mim, a gente conversa. E o próprio WhatsApp, Telegram, né? A gente tá aí. Mas em si começa aqui, né? Então, bem, daqui a pouco a gente vai acabar caindo, né? Se não me engano, na questão bíblica da coisa, né? Sim. Então, primeiramente, inicialmente, entendemos aí o que é ordenação, né? Você diz que ordenação é reconhecimento de que aquela pessoa está apta a administrar o sacramento e o evangelho. Só que a ordenação... E a colocação dela dentro da hierarquia. Dentro da igreja. Dentro daquela ordem da igreja. Né? Essa é a ordenação. Essa ordenação não necessariamente é para o ofício de pastor. Né? Porque, por exemplo, existe a ordenação ao diaconato. Isso, só que elas têm diferentes formas. E aqui que está essa discussão das formas que eu estava falando. Entendeu? Sim. A forma da ordenação de um pastor é diferente da forma da ordenação de um diácono, que é diferente da forma de qualquer outra ordenação. Então, ao mesmo tempo que a ordenação ela faz parte de uma coisa orgânica da igreja, de colocar alguém no ministério, de reconhecer essa pessoa como ministro, essas coisas assim, ela é, como boa ordem da igreja, ela é uma coisa maravilhosa, ela tem esse fundo de mandamento divino, porque o próprio Cristo derrama o Espírito, né, em João 21, né, João 20, na verdade, ele derrama o Espírito sobre os discípulos, e aí a gente usa também como base de ordenação, esse é um dos textos sobre ordenação. Você tem lá o Tiago, né, o Timóteo sendo ordenado e recebendo o Espírito, né, a posição de mãos. E a ordenação, ela geralmente, né, historicamente, ela tem hino sobre o Espírito Santo, né, Veni Creator Spiritus, né, vem o Espírito Criador. Você tem essa coisa que tenta replicar esse envio dos discípulos lá no João. Você tem essa tentativa de replicar o envio do Timóteo, o envio dos apóstolos em Atos. Então você tem essa camada aqui, e ela está junta nessa ideia do ministério, entendeu? Que o ministério é reconhecido pela igreja, aquela coisa toda. Só que ao mesmo tempo, toda vez que você vai arrumar a ordem da igreja, digamos que você tem diáconos e diaconisas, você tem que colocá-los na ordem da igreja, por mais que eles não são parte daquele ministério do pastor. Mas você coloca... Esse é o grande problema de a gente chamar de ministério, tudo esse tipo de coisa, sabe? Também. Então, esse problema de nomenclatura está aparecendo agora. Porque
O ministério de uma diaconisa e de um diácono não é o mesmo ministério do pastor ordenado, do pastor chamado e ordenado lá de cima. É uma outra coisa, sabe? Ele serve a igreja. É uma coisa que serve a igreja, que é de boa ordem, que é tudo aquilo ali, mas a gente não pode tratar, sabe? Não tem... Né? Enquanto o pastor e as suas funções, elas são basicamente essenciais para a igreja, como você pode ver na relação entre o artigo 5 e o artigo 7 da Confissão de Augsburgo, você não tem a mesma coisa para o diácono. Não tem a mesma coisa para um presbítero, tá? Para uma diretoria de uma igreja, sabe? É igual o exemplo de que Lutero usa, por exemplo, né, da igreja que está num deserto, né? Essa igreja ela não vai ordenar um diácono, né? Ela vai ordenar um pastor, porque, como diz o artigo de número 5 da Confissão, quando vai falar sobre o ministério, ele vai iniciar dizendo: para alcançarmos essa fé, que fé é essa? A fé da justificação, Deus criou o ofício da pregação e administração dos sacramentos. Por isso que muitas acreditam que o ministério seja uma espécie de sacramento. Porque é necessário o ministério de um pastor para que uma igreja tenha a correta distinção de lei e evangelho, pregação do verdadeiro evangelho e a administração do sacramento corretamente. Esse é o argumento do Melanchthon na apologia, né? Na apologia do artigo 14, na apologia sobre o número de sacramentos, na apologia sobre na questão do tratado sobre o poder imperial do Papa. Esse é justamente o argumento do Melanchthon. Ele fala assim, olha, se a gente vai ler desse jeito aqui, até dá para chamar de sacramento, mas sacramento, em princípio, são só essas duas coisas aqui. Então, assim, tem toda essa discussão aí. Só que aí, por isso que a igreja também fez outros tipos de ordenação, porque ela reconhece que, a partir do momento em que o pastor não consegue executar essas duas coisas principais, que é administrar os sacramentos corretamente e pregar o evangelho puramente, sem se encher daquelas tarefas secundárias da igreja, a partir desse momento a igreja fala assim, é de boa ordem que nós ordenemos alguém para resolver esses outros problemas. Então, por exemplo, aí vem aquele exemplo de Atos, né? Se os apóstolos que estão ocupados com essas duas coisas não estão conseguindo fazer elas, a gente faz diáconos para servir as mesas e recolherem as ofertas. Então a gente cria esse outro negócio aqui para fazer esse trabalho secundário. Então, assim, porque o ponto do evangelho é lá em cima. É pregar corretamente, puramente o evangelho e administrar corretamente os sacramentos. Né? É isso aí. E aí a gente começa a criar os braços, né, do ministério para justamente ajudar isso. Mas são os braços de um ministério e que servem para desafogar o ocupante daquele ministério das coisas secundárias. Né? Porque, querendo ou não, por mais que agora o pessoal vai pular no meu pescoço, né? Como o pastor pode falar isso, as finanças de uma igreja tecnicamente são secundárias. Sabe? Imprimir folheto é tecnicamente secundário. Sabe? São coisas assim. E aí é muito mais fácil você mandar alguém fazer isso, pedir para alguém fazer isso, e você se preocupar em escrever o teu sermão, do que você ter que ficar diagramando e organizando um folheto. Entendeu? Só que aí vem o detalhe. Quando as outras ordens, né, essas ordens que a gente criou para bom serviço e boa ordem na igreja começam a atrapalhar, então tem que começar a cortar. Né? Essa é a questão. Aí que a gente começa a discutir a diáforo. Sabe? Quando o, entre aspas, ministériozinho de algum braço desses aí começa a causar problemas pro evangelho e pros sacramentos, então, ó, tesoura, sabe? Ó, corta, porque isso aí não dá. Já não existe ministério, porque o ministério só existe a partir do momento em que ele exerce suas devidas funções. Porque Exatamente. se tem um ministério e ele não exerce sua função, é ministério. Qual que é o ponto? É outra coisa. Aí começa a ficar complicado, sabe? Então, assim, essa é uma conversa que ainda está muito embrionária. E que, querendo ou não, a ordenação feminina tem muito a ver com isso. Ou o próprio ministério feminino tem muito a ver com isso. Porque se a gente for falar de ordenação feminina e querer banir todas as ordenações femininas que existem, não dá. Porque, querendo ou não, muita igreja tem diaconisa.
A própria LCMS, nossa igreja mãe, diaconiza. Muitas igrejas na África, assim, ó, eu trabalho no Congo e, cara, a quantidade de igrejas na África que tem diaconisa é inacreditável. Né? Nossos colegas todos da América Latina, diaconisas. Então existe uma ordem que pode ser executada por mulheres dentro da igreja. Mas não é aquela ordem lá. Entende? Que a gente está discutindo aqui. É uma outra coisa. Então, assim, ali que está a discussão, sabe? Ali que começa o negócio. E sobre o ministério, é um conceito muito claro que existe, sobretudo na Constituição de Augsburgo. O artigo de número 5 vai tratar sobre o que é o ministério, e a gente já falou aqui, né, do que é o ministério. A administração dos sacramentos e a pregação do evangelho. Mas a gente sempre entra no tema ali do ministério geral, ou do sacerdócio real de todos os cristãos, né? A gente sempre entra nesse tema. As pessoas usam alguns textos para isso, que é o de 1 Pedro 2,9, onde Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação eleita, etc, etc. E um texto de Paulo, de Romanos, capítulo de número 1, eu acho que Paulo vai dizer que não existe nem grego, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem senhor, todos somos um em Cristo. Né? Então, existe uma confusão muito grande em cima desses textos. Então, faça a diferenciação para nós aí do ministério geral dos crentes e do ministério especial, que são só dos pastores. Assim, só queria deixar aqui uma ressalva. No Brasil tem gente muito melhor do que eu para falar com todos os detalhes que vocês podem imaginar sobre isso, tá? E eu já vou deixar o nome aqui, né? O pastor Saulo Bledoff. Por favor, esse cara foi um dos caras que mais me ensinou sobre sacerdócio geral dos batizados. O professor Gerson Linden pode falar tudo que vocês imaginarem sobre isso. E o Jonathan Ferreira, que é um outro colega meu, o pastor Jonathan Ferreira, também pode falar muito bem sobre isso. Então eu deixo esses 3 nomes aqui e talvez vocês queiram, né, consigam manter contato, fazer contato com eles aí para fazer um podcast talvez só sobre sacerdócio universal, só sobre sacerdócio geral. Inclusive o Saulo, se vocês procurarem no acervo da Igreja Luterana, da revista Igreja Luterana, o artigo do Saulo Bledoff, eu não sei se ele foi publicado, mas ele escreveu um artigo para o final do seminário dele, exatamente sobre a distinção entre o sacerdócio geral e as funções do pastor. Então, assim, ali que está o negócio. Né? O que acontece, e agora eu posso apontar para outras leituras, como, por exemplo, o livro tem um artigo do Jobst Schoen. Jobst Schoen foi o bispo da igreja da Alemanha, da nossa amiga lá, nossa igreja irmã da Alemanha, da Felk, da Velk. Jobst Schoen tem 2 artigos, na verdade, sobre a relação do sacerdócio geral e o sacerdócio e aí o ministério normal, ministério ordenado, e ele tem um outro sobre os textos de Lutero acerca disso. Então, assim, isso é só para apontar que o que eu não aprendi por mim mesmo, eu aprendi com outros, né? E, bem, sobre o que é o sacerdócio geral. Bem, o Marquardt, Kurt Marquardt, tem uma parte no livro dele sobre a igreja e o seu ministério, na Confession Lutheran Dogmatics, que ele trata exatamente também sobre isso. O sacerdócio geral, ele fala especialmente sobre salvação. Ele trata pura e especialmente sobre o cristão e a sua relação com Deus. É isso. É bem, 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 bem simples. Então, quando se fala que nós não tem diferença entre homem e mulher,
não tem escravo ou patrão. Isso não está querendo dizer que externamente na nossa vida não há diferença nenhuma. Isso quer dizer que, diante dos olhos de Deus, na nossa relação de fé com Deus, nós podemos interceder perante Deus e orar para Ele, fazer tudo aquilo que nós fazemos como cristãos diretamente com Ele, sem precisar Você não precisa ir para um padre para ele orar por você. Você pode orar para Deus, porque nós temos um único mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso, especialmente, o sacerdócio geral. Ele é especialmente sobre essas coisas. Quando se fala dos sacramentos como sendo dados à igreja, não se fala dos sacramentos como sendo dados ao sacerdócio geral. Se fala dos sacramentos como sendo dados à igreja. E aí que tem a distinção entre igreja e sacerdócio geral, tá? Só distinção, não significa que o cara que não é o cara que é cristão, ele não é sacerdote. Não, sacerdócio geral nesse sentido, né? Mas as coisas têm que ser postas nos seus devidos lugares. E quando ele tem a autoridade para fazer, por exemplo, um batismo de emergência, isso é uma exceção, não é a regra. Então, assim, as funções isso começou a ser confundido, essas duas coisas, com os pietistas. E aí vai bem bem no meio do livro do Spener, que está isso, do Pia Desideria, que é o desejo piedoso, ou sei lá, eu conferi quando eu escrevi meu texto, eu tinha conferido na versão de 1964 da Fortress Press, e ela está debaixo do Exercise of Spiritual Priesthood. E ali você vai ter ele ligando a ideia da igreja, do sacerdócio universal e dos sacramentos e aquela coisa toda. Mas ele é o primeiro a fazer isso. Entendeu? Porque antes, todo mundo considerava as coisas nos seus devidos lugares. Então essa relação entre sacerdócio geral e ministério, como se o ministério fosse um apêndice do sacerdócio geral. Isso não existe. Isso não existe. O ministério é o ministério, o sacerdócio geral é o sacerdócio geral. São duas coisas diferentes, distintas. E aí que está o grande X da questão, né? E aí vem de novo a famosa frase que a exceção não faz a regra. A exceção não faz a regra. Você poder... É que nem aquela coisa do texto do Lutero sobre a ordenação que você trouxe antes, do cara da igreja poder ordenar alguém no meio do mato, no meio do deserto, sabe, numa ilha deserta. Aquilo é uma exceção, não é a regra. Entende? Então, assim, isso tem que ser mantido muito claro quando você vai falar de todos esses temas aí. Mas, a princípio, a distinção entre sacerdócio universal e ministério, ela existe. Não são a mesma coisa, apesar do cristão ter recebido de Cristo como igreja os sacramentos, o batismo, né, a pregação do evangelho, etc, etc, é uma coisa diferente o ministério público. E ele escolhe alguém para fazer isso. Ele aponta alguém para lá. E esse alguém tem uma cartilha que o cara tem que fechar para ocupar esse ministério. Então, assim, não é essa loucura, assim. Então... Exatamente, essa anarquia que muitos defendem, né? Isso. Que muitos defendem é basicamente uma anarquia eclesiástica. A própria construção do Novo Testamento já nos evidencia que existe uma diferença entre esses dois ministérios, o ministério geral e o especial, porque se existisse somente o ministério geral, por que Paulo escreveria 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito? Entendeu? Que são consideradas cartas pastorais.
Então, se são cartas pastorais, são cartas especiais com instruções especiais para pessoas que possuem funções diferentes em uma congregação, né? Porque senão Paulo simplesmente escreveria essa carta para toda a igreja, e não somente para Timóteo. Então, ele escreve para toda a igreja, mas uma questão é um pouco mais profunda que a gente não só argumenta através do silêncio, isso seria o argumento através do silêncio, né? A gente argumenta através do que é falado, explícito. Sim, os 12 apóstolos lá, quando foram ordenados, eram a igreja. Só que, olha o resto. Né? Não se faz esse reducionismo em um texto. A gente não faz reducionismo só em João 20, só em Mateus 16, Mateus 18. A gente expande aquilo ali. A gente olha para o Novo Testamento e diz assim, não, a igreja ela tem o ministério especial, bonitinho, tudo arrumadinho, e tem todo mundo ali. Tem a igreja como um todo. Então, e aí que vem a questão da ordenação, né? Da igreja como um todo, colocar o ministro lá. Né? Desde sempre na igreja, você pega desde os primeiros ritos de ordenação, isso qualquer um pode olhar naquele livro, por exemplo, do Frank Shen, sobre a história da liturgia. Não a introdução à liturgia, é um livro dele sobre a história da liturgia, uma chaproca de umas 1000 páginas. E ele escreve assim, e ele traz os ritos de Hipólito, outros pais da igreja, e ele vai ter lá assim, eles convidavam os bispos e os ministros das igrejas da volta, e eles tinham o máximo de gente possível dentro da igreja, naquele dia que era a ordenação de um novo pastor. Porque a igreja como um todo ordena alguém. Entendeu? Essa é a parada. E isso daí é uma coisa que Job Schön lê no escrito de Lutero sobre... Esse escrito está em português, está numa das obras selecionadas quando se fala de ministério, que é um escrito sobre, acho que se não me engano, a igreja da Bavária. Não vou cravar aqui, mas é um escrito do Lutero sobre ordenação, em que ele recomenda que toda a igreja esteja unida na hora de instituir bispos. Então, e esse escrito ele é o pano de fundo dos artigos de Smalcalde, quando Lutero escreve nos artigos de Smalcalde que toda a igreja esteja... Né, que porque os católicos romanos já não estão mais ordenando bispos para nós, a gente está começando a ordenar aqui. Né, esse escrito está no pano de fundo. Né, essa situação da igreja está no pano de fundo. E Lutero é muito enfático em falar assim, ó, se vocês vão ordenar alguém fora da hierarquia lá dos antigos, todo mundo esteja reunido. O máximo de gente que vocês conseguirem empilhar num lugar só, vocês vão empilhar. Entendeu? Essa é a parada. Então... E aí, por exemplo, aí você pode ler Walter. Só que é o seguinte, não adianta você querer achar baseado no que você ouviu de Walter. Você tem que ler tal Ferdinand Wilhelm Walter. Aí você vai lá no direito de uma congregação de escolher o seu pastor, você vai lá do ofício do ministério, você vai lá e lê o cara, e você vai perceber que ele está falando o que eu estou falando aqui também. Então, assim, por mais que a congregação tenha essa autoridade, a igreja tem autoridade, né, ela é dona, a igreja é dona, ela recebeu esse dom do ministério, dos sacramentos, da palavra, ela escolhe gente para esse ministério, ela escolhe pessoas para esse ministério. E essas pessoas... A igreja concede esse poder à pessoa ordenada, né? Isso, como um todo. E não só a congregação, e aí que vem a discussão sobre congregacionalismo e arcebispado, né, do Lehi versus Walter. Não, pro Walter é a igreja como um todo, inclusive os pastores. Então, assim, é todo mundo que vai lá naquela ordenação, por isso que na nossa igreja no Brasil, eu não sei quem dos ouvintes aí já foi numa ordenação, mas geralmente elas acontecem por volta de dezembro e janeiro, porque a gente se forma no seminário em dezembro, né? Se você presenciar uma ordenação de alguém, você vai ter pastores do distrito. Né? A mesma coisa também lá na instalação. Geralmente a instalação tem mais gente, mas na ordenação deveria ter pelo menos uma boa quantidade de gente, né, do pastor. E geralmente é o dia que a igreja está bem cheia. Então, assim, isso é muito importante, sabe?
Agora, entendendo já um pouco essa diferença, vamos entrar na questão em si do podcast, né? O porquê nós não devemos admitir as mulheres ao sacerdócio, ao ministério pastoral. Então, eu andei lendo recentemente algumas coisas sobre isso e me deixaram bastante tristes, assim, né? Alguns vão falar assim, se você não ordena mulher, você não pode batizar mulheres, como se fazendo aquela conexão falsa sobre ministério geral, né, o sacerdócio geral e o ministério, né, o ofício do ministério. Só que isso aí parte de uma falsa análise uma falsa análise da teologia, sabe? Porque como se as duas coisas fossem a mesma coisa. Um chamado pastoral é a mesma coisa que um chamado para você ser cristão. Por favor, né? Então, assim, tá de brincadeira. Então, assim, tem toda uma série de questões aí. Mas eu não vou me ater nessas coisas secundárias. Isso aí são todas consequências muito mais de um linguajar dogmático que precisa ser esclarecido do que propriamente do problema real da coisa. O problema da coisa é que existem pelo menos 2 imperativos acerca da proibição das mulheres estarem no ofício do ministério. 1 Coríntios 14, eu vou citar capítulos, porque você tem que levar tudo no contexto. 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2 e 3. E lá você tem explícito o negócio. Aqui, ó, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não é lhes permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Bem, esse é o texto de Coríntios, né? Tem o texto de Timóteo, e ele é assim. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí ele cita Adão, né? Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em tentação. Adão não foi iludido. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer na fé, no amor, na santificação, com bom senso. E aí tem uma coisa que volta e meia os caras cometem o crime aqui de cortar o texto aqui e falar assim, tá vendo, Paulo, machista, não sei o quê. Só que aí o texto, na verdade, sobre o ministério continua. Essa coisa de capítulo e versículo é uma invenção nossa. Né? Porque se você for pegar a carta original lá, não tem essa divisão e ele só continua falando. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, ele acabou de usar a proibição na mulher como uma dobradiça para continuar falando. Né? E ele vem aqui. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, nem violento, etc, etc. E tem toda a cartilha aqui. Então tem toda uma questão sobre o diácono aqui também, né? Tem questão sobre viúvas, etc, que era outra organização da igreja primitiva. E aí se argumenta em cima desses 2 textos, a proibição ou não do ministério feminino. Qual que é o ponto aqui? Se a gente vai como luteranos, né, luteranos confessionais especificamente, que subscrevem o livro de Concórdia como um todo, e que confessam que esse livro, esse grande livro, esse tijolão ali, é a correta exposição da Sagrada Escritura, alguns vão dizer assim, o livro de Concórdia, ele é silencioso sobre o ministério feminino. Eu olho, mais ou menos. Então, assim, você tem que entender que o livro de Concórdia é uma coleção de escritos que foram escritos em diferentes períodos. O primeiro questionamento sobre ministério feminino vai surgir com os anabatistas, lá na frente. O problema dos anabatistas vai começar em Wittenberg em 1532. Um ano depois da Constituição de Augsburgo e 2 anos depois da Constituição de Augsburgo e 1 ano depois da Apologia. Entendeu? Então nem era problema para ser tratado ali. Aí você vai ter o artigo 14,
que, segundo a confutação, né, a Confutatio Pontificia, né, a confutação escrita pelos católicos romanos, que a apologia foi uma resposta ela vai dizer assim, a gente concorda. Não, né, por enquanto, nenhum problema. E aí concorda com o quê? Com tudo aquilo que já se sabia sobre a ordenação de alguém, sobre o ministério de alguém. Que ele devia ser homem, tinha toda aquela questão ali. Então é muito, muito leviano dizer que o livro de Concórdia não fala nada sobre a ordenação feminina. Porque aí, como diria né, tem alguns artigos que falam isso, mas esqueci exatamente o nome do cara que vai dizer essa frase, né, que é assim, o artigo 14 é masculino. É muito simples. O artigo 14 é masculino. E a não ser que você queira forçar a interpretação dele, não tem como fugir disso. Então, e aí alguém vai tentar recrutar Lutero para isso. Só que, meu amigo, é muito mais difícil você recrutar Lutero. Porque Lutero escreveu consideravelmente contra a ordenação feminina. E ele escreve especialmente em 2 pontos que existem em português isso daí, tá? Só para avisar. Se você quer saber o que Lutero pensava sobre o ministério feminino, eu recomendo você ir ao Carta do Dr. Martinho Lutero sobre os intrusos e pregadores clandestinos. Está nas obras selecionadas, volume 7, página 114 em diante. Ali vai ter um pouco disso. E o segundo escrito na obra selecionadas, volume 3, página 413 e assim por diante, do escrito dos concílios e da igreja. Sobre quando ele fala assim, em quinto lugar, se reconhece a igreja extremamente no fato por consagrar ou convocar servidores eclesiásticos. Ele vai falar sobre o ministério. Né? E ali você vai ter uma questão que ele mesmo vai botar, claro. Então, quando você começa a ler esse tipo de coisa, e você leva em consideração Weishlag, é o nome do cara que fala aquilo que o artigo 14 é masculino, você vai começar a ganhar o contexto do livro de Concórdia. Aquelas coisas escritas no livro de Concórdia vão começar a ficar mais claras, assim. E aí você tem um artigo do Vents, publicado na Concordia Theological Quarterly, que vai explicar muito bem essa relação do artigo 14, dessas coisas sobre o ministério feminino. Então, assim, o problema ali, o problema aqui que a gente tem, então, é de uma questão hermenêutica, no final das contas. É de como a gente vai ler a Escritura. E aí, uma vez que a gente assina o livro de Concórdia como confessionais, você tem uma maneira de ler a Escritura. E falar assim que, o livro de Concórdia não fala nada sobre a ordenação feminina. Vírgula, né? Porque se você for querer levar em consideração tudo que ele fala, por exemplo, no artigo da eleição, porque o grande erro, por exemplo, do cara falar do livro de Concórdia é achar que o artigo, o artigo 11 da Forma de Concórdia e Declaração Sólida, ele trata só sobre dupla predestinação. Não, ele vai expandir sobre ordem da igreja, inclusive. Então, assim, é uma leitura muito deficiente do livro de Concórdia, no final das contas. O cara fica é uma leitura muito reduzida, vamos dizer assim. Muitos, como é que eu posso dizer? De alguém que fica só selecionando o que quer. E não trata a coisa como um todo. Tem também, e a questão volta a ser hermenêutica, que, bem, esses textos aqui, a não ser que você interprete de uma maneira diferente, eles falam aquilo que eles estão falando. Entendeu? E aqui a gente começa a entrar no real problema sobre ministério feminino. Que para você aceitar ministério feminino, você tem que mudar uma interpretação da Escritura. Só que quando você muda uma interpretação da Escritura, você não muda uma, você muda tudo.
Então, assim, é muito perigoso. Sabe? Você tá. Aquele que quer tentar fazer isso, eu pergunto: você está preparado para arcar com todas as consequências de mudar uma interpretação da Escritura de um mandamento apostólico? Porque até eu me lembro, pelo que eu me lembre, a gente tem um artigo de fé no terceiro artigo do Credo que diz que nós cremos uma única santa igreja cristã e apostólica. Então, se você muda uma palavra de Paulo, muda todas. Então, assim, é muito perigoso. É muito perigoso. Mas aí entra na questão cultural, por exemplo. Muitas pessoas acusam que Paulo disse da mulher ficar calada e não poder ensinar, etc. Era uma questão cultural da época e que não serve para nós hoje em dia. É. Você puder Isso, entrar nessa questão? sim. Isso continua sendo uma mudança de interpretação. Porque a Aham. gente vai entrar na questão hermenêutica de que isso é algo cultural. Aí, meu amigo, muitas coisas são culturais e que a gente ainda leva em consideração aqui. Né? Então, assim, é limitar uma interpretação escriturística a só o seu significado cultural. Entendeu? E aí vem a questão: quem diz o que é cultural e o que não é? Né? Então, assim, essa um texto que eu recomendo muito a leitura de um testículo, como diria o professor Wilson Shows, né? É um pequeno texto, assim, é um textinho, o professor Prunzo, quer dizer, o testículo, é um pequeno texto do Hermann Sasse, chamado Quia ou Quatenus. Quia or Quatenus, em inglês. Ele está num dos volumes da The Lonely Way, que são 2 volumões assim, com escritos do Hermann Sasse. Esses volumes existem em espanhol, em edição eletrônica em espanhol. Então, eles não existem em português, infelizmente. A gente está brigando assim, para tentar ter os escritos do Hermann Sasse, mas todo mundo em português. Então, quem puder ajudar, por favor, entre em contato. Inclusive esse escrito, né, Quia oder Quatenus, em que em 4 páginas ele vai tratar exatamente sobre essa questão hermenêutica. Entendeu? Sobre assim, quando você fala que você é confessional, você reconhece muito mais profundamente, isso também o Bo Giertz fala nas suas teses contra o Ministério Feminino, você reconhece que a Escritura ela não tem só um sentido. Que a interpretação escriturística ela tem uma profundidade muito maior do que esse sentido culturalista, literalista. Eu não estou falando de sentido literal, estou falando literalista. Sabe? Quando você restringe a Bíblia como um mero livro de cultura. Que é uma visão completamente ateísta da Bíblia. Né? No final das contas. Então, esse é um detalhe que você tem que prestar atenção. Muito, muito importante prestar atenção. Então, por exemplo, você diz assim, digamos que o texto, fazer o que nem o Hermann Sasse faz. Digamos que o texto de Timóteo, ali do capítulo 2 e 3, é cultural. Qual outra parte de Timóteo não é, então? Quem vai dizer o que é e o que não é aqui? Sem falar que você está virando um... E digamos que o Paulo tem usado... Porque assim, esse tipo de coisa que fala, o bagulho foi por um contexto. Metade do Novo Testamento foi por um contexto. Sabe? Boa parte do nosso ensinamento sobre a ceia, que vem de Coríntios, foi escrito por um contexto. E aí você vira assim, não, mas é contextual. Mas continua sendo um ensinamento sobre a Santa Ceia. Mas tal negócio de Timóteo é contextual. Continua sendo um ensinamento sobre ministério. Sabe? Esse é o tipo de coisa que os caras não estão pensando. Sabe? Como se a escritura só tivesse aquele sentido pobre que eles têm na cabeça. Sabe? Então, assim,
Basicamente todas as epístolas de Paulo são contextuais. João, o evangelho de João, ele é basicamente contextual. E aí? Entendeu? O que você vai me dizer que o evangelho de João não é válido porque ele é contextual? Sabe? Que absurdo é esse? Você tá entendendo? Isso é um absurdo. Quando alguém vai me dizer isso. Aí você vai dizer assim, tá, não tem então coisas extremamente contextuais dentro das cartas de Paulo? Claro que tem. Claro que tem. Você tem, por exemplo, a questão do véu. Simples. Só que aí vem a questão da análise. Aí que começa a entrar a hermenêutica fina. Quando você ouve falar que o véu é um costume. Entendeu? É muito diferente do mandamento divino. Do mandamento apostólico. Sabe? Então, assim... e aí você tem toda uma questão hermenêutica, você tem toda uma interpretação desses textos que são tidos como costume, etc, etc. E... Então, assim... existe método. E ele não deve ser tomado levianamente. Sabe? E existe uma questão confessional aqui envolvida e ela não deve ser tomada levianamente. Então, de novo, eu aponto de novo pro meu texto lá do Ministério Feminino. E assim, só que o meu texto, só um parênteses sobre o que é o meu texto que eu escrevi acerca disso. Ele é um mapa. Eu não estou botando... Porque se eu for escrever alguma coisa para tratar cada ponto do Ministério Feminino do jeito que está sendo tratado, hoje em dia, ia ser uma chaproca de 600, 700 páginas. Como é o livro da LCMS. Né? Existe um livro da LCMS chamado Woman Pastors, ponto de interrogação, que é editado pelo Matthew Harrison, o presidente, e pelo John Pless, que é um professor de Fort Wayne. E ele é um calhamaço gigante. Eu não estou brincando, ele tem mais de 500 páginas. É um tijolão, assim. Que é de recursos para os pastores da congregação. Então, volta e meia eu faço um apontamento sobre aquele texto ali, né? Mas existem, para nós, no mundo brasileiro, também a gente precisa desses mapas para nos ajudarem. Então, a gente precisa sempre de um mapa, sabe? Quando a gente vai estudar, a gente precisa ver quais são os escritos que tratam disso e tal. E se alguém assim está interessado, um pastor, agora eu falo assim, meu colega pastor, se você fala inglês, se você consegue ler um pouco de inglês, pelo menos, eu recomendo muito de adquirir o livro do Woman Pastors, aquele livro da LCMS. Ele existe em versão de Kindle, ele tem uma versão digital, ele é um pouquinho caro, mas vale muito a pena, porque ele vai te ajudar muito com essas respostas, com essas pequenas coisas. Então, leia também o meu escritinho ali, humilde. Eu não quero ser eu não estou sendo, não quero nem perto disso. Eu tenho meu trabalho, eu faço as minhas coisas, mas essa ideia de que ele sirva como uma ajuda. Ele é uma ajuda para a discussão. Então, não é de hoje que a igreja está discutindo isso. Esse diálogo, essa discussão não nasceu na IELB, e ela está vindo desde muito tempo dentro da igreja cristã. Então, e especialmente sobre essa questão hermenêutica. Eu não vou conseguir abordar aqui, de novo, esse podcast também é uma espécie de mapa para apontar alguns livros, trazer alguns pontos, mas não deixem de conhecer essas obras, como a obra do Woman Pastors, do Matthew Harrison e do John Pless, e tem uma outra obra que é um pouco mais técnica. Essa obra já é bastante técnica, mas tem uma bem mais técnica do Kostenberger. E aí eu vou vou mandar o link da obra. Ela existe no Logos, ela existe no Kindle, se eu não me engano, existe físico. É um livro em inglês que o Andreas Kostenberger ele atualiza a cada 5, 10 anos, assim.
Ele é um volume de artigos em que as discussões mais técnicas do grego, da hermenêutica, etc., são atualizadas. E ele, ano retrasado, 2020, ele lançou um comentário sobre as epístolas pastorais, Andreas Kostenberger. Ele tem um livro em português publicado pela Vida Nova chamado Tríade Hermenêutica. Então, assim, eu recomendo muito a leitura desse cara. Ele também é contra o Ministério Feminino, mas ele é de outra denominação. Ele é um cara focado nas questões hermenêuticas. O nosso comentário de 1 Coríntios, feita pela Concordia Publishing House, Concordia Commentary também, esse dali vai ter alguma coisa para ti. Mas, especialmente, o Woman Pastors, para nossa visão. Então, Moacir, uma última pergunta acerca desse tema. Quais seriam os reais problemas em nós termos aí mulheres como sendo pastoras, né? Seriam o sacramento administrado por mulheres, eles seriam válidos? Né? E por que nós temos atualmente igrejas luteranas que ordenam mulheres? Qual é o entendimento dessas igrejas para elas ordenarem mulheres? Conectando sobre a questão de hermenêutica, sobre como você lê a escritura, a esse ponto, a pergunta mais precisa deveria ser: existe uma igreja confessional que ordena mulheres? Entendeu? Essa é a questão. Não existe. É muito simples. Por quê? Esse é o real problema de quando você ordena mulheres, a ordenação de mulheres. Isso quem aponta é o Bo Giertz nas suas teses contra a ordenação de mulheres. Eu recomendo muito a leitura das teses. As teses foram feitas para discussão dentro da igreja da Suécia. Que durante a presidência dele, lá, como bispo-chefe lá, aceitou a ordenação de mulheres. Mas tem toda uma questão política envolvida lá. E que o Bo Giertz era contra. Então, assim... mas aí teria que ter outras pessoas que conhecem melhor Bo Giertz para explicar isso. Mas a questão é a seguinte: quando você fere um ponto hermenêutico, você fere tudo. Você não pode ser confessional e defender ordenação feminina, porque você vai automaticamente ferir uma questão de interpretação escriturística. Quando você fere uma questão de interpretação escriturística, você vai ferir mais do que isso dali. Você vai ferir todo o modo de como você lê a escritura. Então, quando se diz, se não me engano o Hermann Sasse vai acabar dizendo isso, eu não vou conseguir dizer exatamente o escrito do Hermann Sasse, essas vocês me perdoam, assim, me perdoem, mas é aquela coisa, é um grande trem. O ministério feminino é a locomotiva que puxa o resto. Entende? Exatamente. Porque quando você falha nesse ponto, você tem que reinterpretar outras coisas. E aí quando você reinterpreta... As consequências práticas, né, dessa ideia são drásticas para a igreja, né? A gente está vendo aí, né, de bispo trans sendo ordenado. Entendeu? Até porque tudo você isso não... se iniciou com essa ideia. Exato, lá nos anos 40, com a formação da Federação Luterana Mundial e toda aquela questão. Começa antes ainda na ideia do liberalismo entrando dentro da igreja, no século XVIII, XIX. Então, assim, da junção do calvinismo e do luteranismo que forma a igreja liberal, isso é um problema para alguns. Calvinismo causando problemas, ó, que novidade. Então, assim, a gente começa a desenvolver isso, mas literalmente é uma coisa que vai seguindo, porque você alterou a hermenêutica, entendeu? Alterando a hermenêutica, o resto vem. Porque daí você vai começar a ter que relativizar pecado, porque se você relativizou um mandamento apostólico, você vai ter que relativizar os outros. Entendeu? Você não relativa só um argumento, você relativa vários.
Então, logo, aquela frase que volta e meia é trazida lá sobre discussão sobre ministério homossexual, aquela coisa toda, que, né, que ficou um texto muito famoso no Brasil, né, do Malacói, né, o Malacói do hebraico e toda aquela coisa, o Marco Feliciano, aquilo ali vai começar a ser relativizado, entendeu? E aí você já vai começar a relativizar o resto. Aí quando vê as palavras de Jesus já não são mais tão assim, né? E, cara, e aí o que acontece? Não existe distinção entre prática e teoria na teologia. Se você altera a hermenêutica, você vai alterar a prática. E vice-versa. Né? Esse é o negócio do lex orandi e lex credendi. Né? Se você mexe em um, você mexe no outro. E vice-versa. Então, assim, se você altera a hermenêutica sobre o ministério, uma hora você vai alterar a hermenêutica sobre sacramentos. Porque você vai ter que alterar quem é digno de exercer e quem é digno de exercer o ministério e logo administrar os sacramentos e quem é digno de receber os sacramentos. Porque Exatamente. Você está vendo como é que isso vai seguindo? Então quando alguém fala assim... Isso inflige também o livro de concórdia. Né? Porque Exato. A posição do livro de concórdia é muito clara com relação à relação entre ministério e sacramentos. Só se deve administrar os sacramentos corretamente. Mas aí o que é esse corretamente? Eu acho que aí que é necessário nós entendermos o contexto. Na época em que o livro de concórdia foi escrito, não existia debate sobre mulher, e nem existia ordenação de mulheres naquele contexto. Então é claro que o livro de concórdia está falando de homens. É muito claro, porque o contexto já nos responde. O contexto do livro de concórdia é de homens sendo pastores. Então, o alvo do livro de concórdia é de homens sendo pastores. Então, a administração correta dos sacramentos para o livro de concórdia é o que justamente Paulo fala em Timóteo. Você já citou o texto, né? De um homem sendo esposo de uma só mulher, sendo apto a ensinar, sendo dominador de sua própria casa, etc. Aquelas características são as características do livro de concórdia para que uma pessoa administre corretamente os sacramentos. Então, numa visão confessional, não existe sacramento válido se é uma mulher que está ordenando, que está consagrando aquele sacramento, né? Isso a gente já vai começar a entrar na questão do extra-usus, né? Que seria, existe um termo em latim sobre essa questão da teologia, sobre o sacramento utilizado fora do seu uso próprio. Né? Então, assim, claro, a gente tem que levar em consideração que a palavra ela é eficaz, não interessa porque ela é falada. Né? Então, essa discussão sobre ser sacramento ou não, ela precisa de mais tempo, ela precisa ser maturada. Só que aí vem a questão, aí vem muito importante isso que você levantou. Qual é o ponto de ser correto quando você agora começa a relativizar toda a interpretação? O que é correto nesse ponto? Sabe? Sim. O que é puro correto é o que eu acho, né? O que eu acho entendendo? É o correto. Então, o elemento, exato. E aí que vem uma questão, e aí para fechar um pouco o negócio, eu diria para todo pastor luterano que tiver a oportunidade de ler pelo menos um pedaço, eu sei que é outro livro gigante que eu vou recomendar aqui, mas é um cara chamado Reu, R-E-U. Ele tem um livro sobre o princípio confessional, The Confessional Principle. E ele é um livrão, um calhamaço gigante, mas ele tem uma frase lá no meio em que é muito... ela bota precisamente a perspectiva correta sobre as confissões. Algumas pessoas vão dizer assim, vocês confessionais estão presos, vocês são muito presos, escravos, né, essa coisa toda. Só que aí o Roy ele vai dizer assim, mas é exatamente isso, só que isso é coisa que o mundo não consegue perceber. Porque aquele que é escravo de Cristo, ele é livre. É justamente a dinâmica do Evangelho. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ao mesmo tempo, o Paulo começa Romanos dizendo, Paulos, doulos Iesu Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, assim, essa dinâmica é muito importante. Quando você é confessional, você não é preso. Pelo contrário, você é livre. Porque você sabe o que é correto.
E a congregação que ela é confessional, o cristão, o luterano que ele é confessional, ele é livre. Porque ele sabe que o pastor dele vai pregar o evangelho. Ele sabe que o pastor dele está preso por voto a dar o evangelho libertador para ele. Sabe? O pastor jamais vai tirar algo da cabeça dele. Porque se ele está tirando algo da cabeça dele, o livro de Concórdia o repreende. Sabe? O livro de Concórdia, ele é a garantia que você vai receber o evangelho. Quando você quebra a hermenêutica provocada pelo livro de Concórdia, você quebra o evangelho. E, de repente, no piscar de olhos, não existe mais evangelho. Então, assim, esse é o ponto. Esse é o grande ponto da questão. É o grande X da questão. Nós estamos presos ao evangelho. Amém. Exatamente. Amém. Valeu, Moacir. Muito obrigado pela sua participação. Ajudou bastante a gente a pelo menos iniciar nesse tema, né? Esse podcast não é conclusório, tá, galera? Aqui não é uma conclusão, não. Aliás, é a iniciação desse tema somente. Para pessoas que não entendem absolutamente nada, pelo menos já vai sair daqui sabendo um pouco sobre isso. E eu quero propor algo para vocês, que o Moacir nos deu essa ideia, eu achei muito interessante. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse tema, se existe algo que você não entendeu, que ficou obscuro na sua cabeça, mande no nosso direct. Isso. Mande no nosso direct no Instagram, que a gente vai ver. E se tiver bastante perguntas, a gente vai fazer um podcast respondendo essas perguntas. O nosso propósito, de verdade, é tirar a dúvida de vocês. Esse é o nosso fiel propósito. Não é de causar polêmica, mesmo que talvez a gente cause. Não é de deixar as pessoas preocupadas, aliás, é de aliviar as consciências que estão preocupadas acerca desse tema dentro da nossa igreja e que estão confusas acerca desse tema. O nosso fiel propósito é de tirar a dúvida de você. Então, mande na nossa DM no Instagram, na nossa DM no Twitter, no Facebook, enfim. Ou nos comentários do YouTube, que a gente vai ver e a gente vai responder vocês em breve. Moacir, sua saudação final? Eu não tenho muita coisa. Por favor, me siga no Instagram. Eu não uso muito o Facebook, mas o Instagram, volta e meia, eu tô lá. E se quiser saber como é que tá meu trabalho lá na África, dá um like nas fotinhos. Me pede para eu mandar minha newsletter, né, meu informativo sobre a missão, eu mando também. Então, assim, se quiser me acompanhar, eu tô aí. E se você tiver uma dúvida, uma pergunta, assim, e não se importar com áudios muito longos, eu posso responder. Então, tem que colocar esse aviso aí, né? Exato. Não pode se importar com áudios muito longos, porque eu respondo a pergunta. Demora, às vezes, uma semana para responder, mas eu respondo e eu respondo. Vai ser um áudio gigante. Resposta, hein? A resposta. Mas, muito obrigado, Moacir, por você ter... Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu espero poder trabalhar aí mais um tempo com vocês, né, em momentos especiais, assim. Já tá trabalhando, né, cara? Já é a segunda vez que você tá aqui e provavelmente você vai vir mais. E a galera gosta de você, o podcast da Cristologia Luterana foi um dos podcasts mais ouvidos aí da página. Então você é polêmico, famoso, né? Você é famoso. É polêmico. A galera, quando vê o seu nome assim na foto ali, quando vê seu nome na foto, fala, vixe, lá vem, é o Moacir. Lá vem. E venha, que venha. Se alguém tá, como eu não sei se devo falar isso, mas eu vou falar. Bem, como pela linguagem, mas é assim que eu falo. Eu não tenho medo, eu falo desse jeito e se ofendeu, bem, 2 problemas, como diria minha mãe. A gente vai deixar as suas redes sociais aí na descrição do YouTube, também do Spotify e no nosso Instagram, para as pessoas seguirem você aí no Instagram e ficar acompanhando como que está sendo o projeto, não só da IAB, mas da LCMS, né?
na África. O Moacir está atualmente na França, aprendendo francês para então voltar para a África, não é? Então é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Não deixe de deixar seu like aí no YouTube e compartilhar para o seu pastor, para a sua congregação, para que isso chegue para mais pessoas e mais pessoas sejam edificadas. Não só você. Não seja egoísta, tá? Mande para os seus amigos, para a sua congregação, para o seu pastor. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, deixe o seu like. Valeu, falou e até a próxima. Deus te abençoe.